Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente! Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Paula. Bom dia, pessoal. Vamos entrando. Quem tá aí, tá aí. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Onde glória, a gente já sabe que é a exuberância da vida. Hoje eu tenho uma proposta para você. Você já ouviu dizer que se você não liga para alguma coisa, você está sendo grosseiro, você não está sendo gentil? Se você liga, você está fazendo julgamento, você está dando opinião onde não deve. Bom dia, Rúbia, bom dia, Daniele. Olá, André, seja bem-vindo. Bom dia, Vi. E aí, uma das ferramentas que a gente aprende em Axis, lá no curso de barras, lá no primeiro curso onde a gente entra em Axis, é como seria se tudo for um interessante ponto de vista. E aí, você pode me perguntar assim: Edu, mas o que significa tudo ser um interessante ponto de vista? Então vamos destrinchar um pouquinho essa frase hoje. Vamos dizer para elas, vamos pensar assim, ó. Um interessante ponto de vista é aquele lugar onde faça chuva ou faça sol, você não tem ponto de vista sobre aquilo. Brigue ou seja amável, você não tem ponto de vista sobre aquilo. Bom dia, Flavinha, bom dia, doutora Eveline, bom dia, Jô, bom dia, Ju, que delícia vocês aqui, bom dia, Andréia, sejam bem-vindas, bom dia, Tati. E aí, se você não tem ponto de vista sobre alguma coisa, aquilo pode ser o que ele veio para ser. Aquilo pode acontecer da forma que ele acontece. Aquilo pode ser movimentado do jeito que ele escolhe se movimentar. O que é um ponto de vista? O ponto de vista é mais ou menos assim. Isto é uma garrafa de água. Então, quando qualquer pessoa coloca outra coisa aqui dentro, você começa a criar ponto de vista sobre: ah, mas aquilo ali é uma garrafa de água. Vocês estão sem som? André, se for só para você, desliga, sai e volta. A princípio tá tudo normal aqui. Então, quando você coloca outra coisa na garrafa, que não é água, porque por costume, por jeito, porque aprendeu da mãe, porque na sua casa é assim que faz, você cria um interessante ponto de vista sobre isso. E aí, quando você cria um interessante ponto de vista sobre isso, o que acontece? Isso não pode ser outra coisa a não ser uma garrafa de água. Edu, mas o que você está dizendo então é que isso aqui pode ser uma garrafa de suco? Sim. Pode ser uma garrafa com cerveja? Sim. Pode ser uma garrafa vazia, pode ser uma garrafa de terra, pode ser o que ela quiser ser, o que ela escolher ser. O que mais acontece é que nós queremos que as outras coisas ou as outras pessoas sejam aquilo que nós queremos que elas sejam. E muitas vezes nós, você, eu, nós, a gente acaba sendo fruto de interessantes pontos de vista dos outros e interessantes pontos de vista que nós criamos de nós.
Então, por que é tão importante falar disso e dessa forma mais direta? Porque a gente vive falando, interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista, interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista sobre mim, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante... E você nunca para pensar que o interessante ponto de vista é um lugar de total neutralidade. É um lugar de total permissão. É um lugar de total vulnerabilidade. É um lugar onde você está tão disposto para o outro que você está no interessante ponto de vista. É um lugar que você está tão presente com aquilo que você só precisa ser você. E sendo você, você pode estar no interessante ponto de vista. Vamos para alguns exemplos? Você pode ficar no interessante ponto de vista a respeito da doença de alguém. Você pode ficar no interessante ponto de vista a respeito da felicidade de alguém. Você pode ficar no interessante ponto de vista a respeito do seu chefe. Você pode ficar no interessante ponto de vista a respeito das suas gordurinhas. Você pode ficar no interessante ponto de vista a respeito de tudo. E quando você vai vibrando nessa neutralidade, quando você vai vibrando nesse interessante ponto de vista, uau! A vida vai ficando leve. A vida vai ficando leve porque você não precisa ter ponto de vista fixo sobre isso, você não precisa ter ponto de vista fixo sobre isso, e você não precisa ter ponto de vista fixo sobre nada. Você apenas vai permitindo que esse espaço aconteça. Olha que gentil, olha que amoroso, olha que permissivo. E para isso, lindo você, o convite dessa manhã é você entrar nessa onda vibratória comigo, sobre o interessante ponto de vista que você tem de você. Nada como uma segunda-feira para você destruir e descriar todos os pontos de vista fixos que você criou sobre ela. Nada como uma segunda-feira para você destruir e descriar todos os pontos de vista fixos, realidades fixas, forma, estrutura e significância fixo que você criou sobre. Ai, segunda-feira é um saco, segunda-feira é difícil, segunda-feira não passa, segunda-feira cansa. Ou todos os pontos de vista que você criou sobre a segunda-feira é ótima, uau, a semana está começando. Entende? Não é só pontos de vista fixos sobre o que não é agradável ou contribuição para nós, mas é o ponto de vista fixos geral, que estão acontecendo continuamente. E se você não tiver ponto de vista fixo sobre nada, você pode estar presente com tudo. Gravem isso. Mateus, escreva essa frase. Se você não tiver ponto de vista fixo com nada, você pode estar presente com tudo. E aí, temos uma ressalva. E a ressalva é: estar no interessante ponto de vista não significa que eu estou pouco me lixando para aquilo. Estar no interessante ponto de vista não quer dizer que eu liguei aquela teclazinha que chama foda-se em relação às pessoas ou a mim mesmo. Estar no interessante ponto de vista é não ter distância confortável. É poder, sem julgamento algum, relar na pessoa e oferecer para ela uma energia de cura. É permitir, sem julgamento algum, receber daqueles lugares ou daquele espaço que você está. Vou contar uma coisa. Gente, quem não entrou, quem não deu bom dia, entrou depois. Eu vi que entrou a Letícia, que entrou a Fernanda. A Beth tá aqui hoje ao vivo. Beth, obrigado. José tá por aí. Já deixa um oi aí pra mim, vai.
Donze, Ju, que bom que você tá aqui. Angelita, vamos, todo mundo deixando um oi, soltando o coraçãozinho. Vamos lá, vamos fazer movimento aqui. Deixa eu contar uma coisa. Ontem eu tirei o dia de blogueirinho. Quem me segue nas redes andou vendo aí. Eu fui pra beira da piscina, peguei um sol, que tava um sol irradiante na minha cidade. E aí eu fui pra beira da piscina, fui responder story. Então depois vocês dão uma passadinha nos stories. Tem uns stories bem divertidos. Bom dia, mon amour. Tem uns stories bem divertidos lá, umas perguntinhas pra vocês deixarem pra mim. Enfim. E aí, no meio da piscina, no meio da história toda, começou a fechar o tempo. E aí começou a dar uns pingos. E eu falei, vou subir. Só que eu tava gostoso lá. Daí eu falei, quer saber? Fui pra debaixo do guarda-sol, deixei minhas coisas pra não molhar, e lá eu fiquei um pouquinho. E minha sobrinha mandou mensagem, acho que vai chover aí, hein? Eu falei, já tá chovendo. Daí lá eu mandei um pouco da minha nuvem negra pra você, porque um desaforo você nesse sol todo e eu aqui, porque ela tá voltando de uma cirurgia que ela fez. Oi, Bianquinha Navarro, linda! Bianca, vou te ver no COP no fim de novembro, meu amor, tô com saudade. E aí, eu virei pra ela e disse assim, pior é que eu adorei que você mandou uma nuvenzinha negra. Porque tava tão calor que a nuvem cobriu o sol, caiu uns pinguinhos de chuva, só que ela foi passando. E aí ela respondeu assim pra mim, tio, é muito difícil, você parece que tudo tá sempre legal, você parece que tudo tá sempre divertido, volta pra essa realidade, seja humano um pouco. E eu achei divertido ela dizer isso, porque e se eu não precisar me fazer de alguma coisa pra agradar alguém? E se eu puder estar no interessante ponto de vista sobre aquilo? E se eu puder pertencer àquilo de um outro lugar? E aí a fala dela e é lógico, era um tom de brincadeira, mas a fala dela de que tinha me mandado uma nuvem então para dar uma escurecida no meu sol, me fez pensar assim, uau, então eu posso receber da chuva agora. Então eu posso receber da chuva. Então eu posso receber dessa nuvem. Que contribuição essa nuvem tem para mim? Que contribuição esse sol tem para mim? Que contribuição essa piscina que tá quentinha tem enquanto chove? E aí eu fiquei ali um pouquinho. E aí a chuva foi embora. O sol estrelou de novo. Aí fiquei mais 1h30 na piscina. E aí a hora que veio uma chuva um pouquinho mais forte, eu já não queria mais receber dali e fui embora. Então não é um lugar onde você tem que ficar para receber, que você tem que ficar para fazer, não. É um lugar onde... interessante ponto de vista, que essas pessoas acham que eu não sei, que elas estão me enganando. Receber de tudo, exatamente, Bianquinho. Já tô feliz que eu vou te ver. Ai, que vontade de apertar essa bochecha deliciosa. Sabe? E quando você recebe de tudo, os 10 mandamentos de Axis fala muito de coisas que nos trazem para a liberdade. E quando você recebe de tudo, você vai receber daquele lugar onde você ficou na pergunta. Você vai receber daquele lugar onde você pode escolher a cada 10 segundos. Você vai receber daquele lugar onde você não precisa fazer competição com nada nem ninguém. Você pode só estar na permissão do que está acontecendo. Quando você está no interessante ponto de vista, você pode receber de você. Então, em todos os lugares em que você não tem se permitido receber da sua própria energia, você pode destruir e descriar agora, por favor? Em todos os lugares em que você não tem ficado no interessante ponto de vista em relação a você, em relação ao seu negócio, em relação ao seu marido, em relação à sua esposa, em relação aos seus amigos, isso te faz ficar de um lugar, estar num lugar onde você não consegue ir para o próximo passo, porque você está se moldando no que os outros querem e não no que você escolhe. Sabe? É esse lugar. E aí, olha que depois dessa aula toda, daquela ferramenta lá do curso de barras, olha como fica diferente você repetir comigo. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista sobre isso.
Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre isso. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre isso. Interessante. Repetem comigo, vai, repete. Interessante ponto de vista que eu tenho esse... Quer ver, ó? Vamos a alguns exemplos? Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre essa dor que está no meu corpo. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre essa doença que está no meu corpo. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre os meus pais, de que eles têm que fazer alguma coisa ou eles têm que ser diferente comigo. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre minha barriga, sobre o meu pescoço, minha papada. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que o outro tem que me agradar a qualquer custo. Interessante ponto de vista que eu tenho o ponto de vista de que uma nuvem de chuva não pode ser contribuição para mim. Interessante ponto de vista que eu tenho o ponto de vista que isso aqui é só uma garrafa de água. Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Olha que delícia repetir isso, gente. Percebe o espaço que fica? E quando você vai dando esse final para a frase, olha quantas energias, quantos pensamentos, quantas emoções vêm para você liberar isso. Interessante ponto de vista que você tem ponto de vista sobre dinheiro. Interessante ponto de vista que você está cheio de ponto de vista sobre as suas contas. Interessante ponto de vista que você tem ponto de vista sobre ser rico, sobre ser pobre, sobre ser miserável. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que eu posso ser quem eu sou. Adorei, Angelita. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que eu posso ser quem eu sou. Todos os pontos de vista que você tem criado sobre não reconhecer a sua potência, sobre não reconhecer quem você é, sobre não reconhecer as possibilidades desta vida ou de qualquer outra, você poderia destruir e descriar agora, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode, pobre, todas as 9. Curtos, garotos e aléns. Olha que energia deliciosa! E aí, quando você vai para esse interessante ponto de vista, você só precisa ser. Você só precisa ser. Você só precisa ser. Como diz a nossa música de hoje, você só precisa estar presente com você.